Seguir, meus amigos, o PT acionou o Supremo Tribunal Federal. O PT acionou o Supremo Tribunal Federal e pediu a suspensão da lei que cria escolas cívico-militares em São Paulo, alegando risco à democracia. A medida autoriza policiais da reserva a atuarem como monitores em colégios das redes municipais e estaduais de ensino. Segundo a sigla, os danos sociais que esses colégios militares causam são irreparáveis e as consequências políticas põem em risco a ordem democrática e o Estado de Direito. Já o STF deu um prazo de 10 dias para que Tarcísio de Freitas explique o modelo das escolas cívico-militares. Ô Wilson Pedroso, a discussão chegou no STF, essa questão das escolas cívico-militares, Tarcísio tendo que explicar toda hora por que é bom, por que é ruim, por que pode, escolas cívico-militares. Tem preconceito aí com o militar? É só porque é militar que tem essa ação toda contra a implementação das escolas? Koba, é verdade, eu tenho dito, nós aqui em São Paulo, ou no Brasil, temos a escola de tempo integral, tem uma escola bilíngue, tem uma escola onde fica, como que é aquelas escolas que as crianças dormem, como que é o nome? Internato. E agora temos cívico-militar, temos as escolas religiosas, as católicas. Então, é mais uma opção de ensino, não no que se diz na questão da educação. Porque a base da educação, o Ministério da Educação já definiu, essa é a base. Agora, o tipo de escola, aí é um outro movimento e as pessoas podem escolher a sua opção de onde colocar as crianças para estudar. O que me traz estranheza também é que o PT fazer um movimento desse junto ao Supremo. Essa legislação foi aprovada pela Assembleia. Se não concordasse com essa questão do cívico-militar das escolas, eles deveriam ganhar na política e não no tapetão, judicializando. Perdeu na Assembleia agora tudo que a política perder nas questões internas, vai judicializar. Não precisa então mais das câmaras, não precisa da Assembleia, não precisa da Câmara Federal e nem pro Senado. Perdeu na Assembleia, perdeu. Tem que ganhar no jogo, não é tentar ganhar no tapetão. PT tá errado nisso. Chegou o Pacheco aqui, já tá falando não na minha cara aqui. Pacheco, acabou de chegar, já tá falando não na minha cara aqui. Deixa eu te apresentar então. Luiz Fernando Pacheco conosco no Tá na Roda desse domingo. Fala. Muito boa tarde, meus colegas, nessa roda. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, espectadores. Não tem tapetão nenhum. Como que você quer chamar o Supremo Tribunal Federal de tapetão? O Supremo Tribunal Federal é a Corte Maior. Perdeu na Assembleia, eu vou te explicar. A legislação foi aprovada na Assembleia. Eu vou tentar te explicar. Tapetão no sentido de terceiro turno. Eu vou tentar te explicar. Isso. Toda a legislação que a oposição perder ou a situação perder, subir para o Supremo, não precisa mais da Assembleia. Vamos fazer as coisas direto no Supremo. Explica essa daí, vai. Permite eu tentar te explicar? Permito. As assembleias, os parlamentos, eles têm um papel muito importante. Eles representam o povo, eles formulam as leis. Entretanto, as leis têm que estar de acordo com a Constituição. Quem é o guardião da Constituição? O Supremo Tribunal Federal. Se a lei aprovada, ela pode ter sido aprovada pelos representantes do povo. Se a lei é inconstitucional, o Supremo tem a palavra e a última palavra para dizer isso. As escolas cívico-militares são inconstitucionais e o Supremo vai delimitar isso. A católica não é, a presbiteriana não é, a adventista não é, não. De tempo integral não é, as escolas bilíngues não são. E eu vou te explicar por quê. Porque o padre, o pastor, eles não têm função de Estado. O policial militar... Mas ele não tem função de Estado. A base da educação, o MEC já definiu. A base da educação, o MEC já definiu, Pacheco. Da educação é pelo aprendizado e não
pela sanção. Desde quando? O militar. O que vai mudar no militar? É sanção. Disciplina. Sanção. Disciplina não matou ninguém. Não, senhor. Disciplina não mata ninguém. Senhor, eu sou a favor. As pessoas. Não, educação, aprendizado, conscientização, a melhora as matemática pessoas. vai continuar, disciplina, do ordem unida, uniforme, bater continência. Quando você tiver 18 anos e for presidente. Você é da mesma época que eu, que ficava cantando o hino nacional e não me ajudou em nada na vida. Traumatizou. Você saiu melhor. Seria melhor os advogados mais respeitados do Brasil. Se eu tivesse tido aula de história e a aula de história não parasse na proclamação da República e viesse até o século XX, ensinasse a República Velha, ensinasse a Revolução de 30, ensinasse o golpe de Getúlio, o Estado Novo em 37, o alinhamento de Getúlio. Mas isso é uma questão, então você tem que discutir isso. Você sabe tudo, você teve aula assim, Pacheco. Você citou tudo, você teve aula assim. Você teve aula toda aqui agora. Eu me eduquei depois de velho. Não, Pacheco, você é um cara culto. Eu leio, você é um cara culto. Eu gosto de história. Então Paulo Freire não te ajudou em nada. Paulo Freire, na minha escola não se ouvia falar em Paulo Freire. Então pronto, mas é a doutrina que a gente faz da educação. Vamos lá. Oxalá, Paulo Freire a gente aprende a parte teórica e nunca aprende a prática. Oxalá o Brasil inteiro adote o modelo de Paulo Freire, modelo mundialmente conhecido e reconhecido. As pessoas saem das escolas sem saber fazer nada na prática. Não, há que mudar. As pessoas deveriam sair empreendedores das escolas. Senhor, ninguém está falando aqui que o modelo atual é perfeito. O modelo atual tem que ser aperfeiçoado e muito, mas não é através da militarização. A gente está num processo de militarização. O candidato a vice do Nunes deve ser um coronel da rota. Mas qual o problema? O governador é o capitão. O secretário de segurança pública é o capitão. Vamos lá. A melhor polícia do país. É a polícia que mais mata no país. Calma aí. Calma aí, vocês dois. Mata inocentes. Calma aí. Pera aí. Corta o microfone. Aqui é treta, mas é treta organizada, viu, meu? Vamos lá. Vamos falar um de cada vez. É que eu acabei de chegar, Nelson. Já chegou nervoso. Eu já cheguei animado. Domingão, cheguei, em vez de chegar às 3, cheguei 4h30. Você chegou acelerado. Meio... E o Wilson é outro acelerado. E outra, aliás, o Wilson... depois de ouvir Thaís Cremasco aqui, fiquei muito feliz. Você sabe que eu e a Thaís, nós estamos disputando uma causa. De vida difícil a sua, viu? Eu e Thaís estamos disputando uma causa. Thaís. Você nem sabe a causa, mas você tem que torcer pra mim. Porque eu tô certo. Mas é difícil disputar com... Eu tô certo. Aliás, eu e Thaís quase que chegamos num acordo aqui nos bastidores. Olha só, tá vendo? Estamos caminhando. Esse lugar é o lugar da Thaís teve muito Jovem Pan, né? Mediação Jovem Pan. Vamos com calma aí. Vocês estão muito animados. Põe um chazinho pro Pacheco e pro Wilson aqui. A gente vai seguir. Já só de cogumelo. Eu quero saber... São 40 gramas, hein? Eu quero... 40 gramas de cogumelo, toca o pau. 5 minutos de Luiz Fernando Pacheco nessa roda no domingão. Vamos lá, com calma. Ô, João Belucci, vamos trazer a discussão para um outro ângulo aqui. O prefeito militar foi eleito, escolhido pelo povo. Aliás, o prefeito não, o governador militar foi eleito, escolhido pelo povo. A votação passou pela Assembleia Legislativa, deputados eleitos, escolhidos pelo povo. Passou pela comissão, discussão, votação, aquilo tudo... com o crivo da democracia, o processo legislativo que a gente tem depois de se lutar contra a ditadura militar, Pacheco. A democracia é o resultado da vitória contra a ditadura. Freios e contrapesos. Exato. E aí, depois desse processo democrático todo, a judicialização não é também, de alguma maneira, um desprestígio à vontade do povo, que manifestou a sua vontade no voto, seja aos deputados que votaram na Lesp, seja ao governador que sancionou a lei? João Belucci. Não, além do desrespeito à democracia, aos parlamentares, o Kobayashi, é um desrespeito ao próprio judiciário, porque até onde me consta, para recorrer de uma lei estadual, você recorreria ao Tribunal de Justiça. Posteriormente, recorreria ao Superior Tribunal de Justiça e num terceiro recurso ao STF. É isso que está na lei, até onde me consta. Então, o PT, habituado a isso, já pulou para o Supremo. Mas porque há essa organização no movimento progressista, com o escritório de advocacia, as teses, enfim, quando acontecem essas causas, já pulou. E a escola cívico-militar não é a militar, né? Não é a escola militar, não sei para que tanto trauma também. Seria um modelo híbrido e ninguém é obrigado a matricular.
e seria nesse sentido. Então, eu acho lamentável que você já se bata na escola por conta disso. A gente cantou o hino lá, não traumatizou ninguém aqui. E acho que há esse desrespeito, inclusive, do próprio judiciário. O STF poderia muito bem despachar, recorre lá no TJ, que é o lugar certo, aí chegaria aqui em última instância. Mas não, já pega e já avoca para si, já decide. Lamentável mais uma vez, e considero que é tapetão sim. Você está acompanhando essa discussão, e ô Kriegner, o que você acha da escola cívico-militar? Vamos lembrar que seria uma alternativa, ninguém vai ser obrigado a matricular seu filho numa escola. Que é a razão pela qual eu fico na dúvida do porquê que tá tanto... Onde a gente tocou em algum nervo aí da sociedade que tá mostrando muito mais coisa por detrás do pano. Porque se é somente mais uma opção, não é que está militarizando as escolas, né? Se está debaixo das coordenadas do MEC, se está debaixo das leis da Constituição e de tudo, professor na escola cívico-militar não vai poder fazer nada diferente daquilo que é feito nas escolas tradicionais. Então, por que tá... qual que é o nervo que nós tocamos na sociedade que está trazendo todo esse estresse? E acho que esse que é o grande problema aí, o diagnóstico que a gente pode fazer. Não é só um desprestígio, eu acho, para o Poder Legislativo em São Paulo, para o eleitor. É também um desprestígio em relação às Forças Armadas. E esse negócio de demonizar Forças Armadas e ficar lembrando de 64 como uma mancha que até hoje tem que já desqualificar o militar. O militar, ele tem... Você conversa com o policial militar hoje, eu tive uma reunião alguns meses atrás com alguns militares, e policiais militares, eles estavam falando do dia a dia de vida da família deles, né? Do questão de que muitos deles têm que esconder no próprio bairro o fato de que são policiais militares por questões de segurança, mas também por um desprestígio por parte da população. Então, tem muita corrupção? Tem, é claro que tem. Tem questões aí que fogem do que deveria ser? Claro que tem. Mas vale a pena... Aonde que nós vamos chegar como sociedade se a gente continuar desprestigiando e humilhando quem que está dedicando a vida para proteger a sociedade? Então, se tem algo para ser corrigido, é desse lado aqui. Não é a gente começar a banalizar e demonizar os militares, né? Pediu, Pacheco. Vai lá, Pacheco. Eu queria te dizer o seguinte, eu tenho todo o apreço, todo o prestígio pelas carreiras militares. Meu tio-avô foi tenente brigadeiro, general de 4 estrelas. Meu pai foi militar, meu avô foi militar. Só que eu acho que o militar, tenho certeza, que o militar tem que estar na sua função. Eu acho que isso é um desvio de função. Quanto à questão de que ninguém é obrigado a colocar seus filhos nas escolas militares, nós temos o seguinte problema. Se no meu bairro, na periferia e todo o entorno, você tem só uma escola cívico-militar, eu vou ser obrigado a matricular meu filho nessa escola, porque eu não vou ter onde matricular ele a 10 quilômetros da minha casa, sendo que eu trabalho, né? Eu moro na periferia, trabalho na região central, é o que acontece em São Paulo, eu já demoro 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar do trabalho. Então isso aí acaba levando a pessoa a colocar o filho, a ser obrigado a colocar o filho, mesmo não querendo, na escola cívico-militar. Um outro problema é o seguinte, o senhor estava falando, tudo vai para o Supremo. Tudo vai para o Supremo. A questão teria que ser o TJ, acho que foi você. O João Belucci. TJ, STJ e depois Supremo. TJ, STJ, depois Supremo. Quando a questão é de cunho constitucional, é absolutamente legítimo que se vá para o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Não fosse assim, o Supremo realmente faria como você preconizou. Falava, não, você pulou instância, você pulou grau de jurisdição. O TJ pode declarar inconstitucionalidade de lei estadual. Não, o TJ pode negar se ferir a Constituição do Estado. A Constituição do Estado. Agora, a gente está falando de Constituição Federal. Então... Essa questão, se o aluno, se a única, a família não tem opção, né, mais próxima, como você diz. Então, a escola cívico-militar, assim, na tua concepção, ela é tão ruim ao ponto de que se a próxima escola é só a 10 quilômetros, então eu vejo como algo positivo. Chegou uma unidade escolar ali, um acesso à educação mais próximo. É tão ruim assim que a gente vai ter que... Não pode nem ter essa opção? Ao meu sentir, não é que é tão ruim, é inadequado. Nós deveríamos ter um programa de uniformização. Muito obrigado. É que a gente está falando de uniforme, já me perdi aqui. Das escolas, a gente deveria... Porque você faz as escolas cívico-militares. As outras escolas normais e comuns vão continuar essa porcaria que elas são.
que não formam. Você tem aluno de 6º ano, 7º ano do ensino médio, que eles não sabem escrever uma redação, eles não sabem fazer as 4 operações. Todo mundo com ensino limpo, exatamente, não. Exatamente. Mas é aí que você fere a igualdade, gente. Mas nada é igual, nenhuma estrutura pública é igual a outra. Você tem uma UPA que é melhor que a outra. Você tem que investir globalmente na estrutura que dá acesso a todas as crianças e adolescentes. Entendeu? Essa diferenciação, ela é muito ruim. Mas, vamos lembrar aqui. Só um minuto aqui. Do PT para levar a questão o povo tá dizendo, eu quero diferente. Então, mas aí peraí. Vamos lembrar que não é uma novidade a gente ter escolas diferentes do modelo convencional em São Paulo. Aqui já há alguns anos, e o senhor deve saber disso, devia estar no governo, a gente tem, por exemplo, as ETECs, que tem ensino médio, inclusive, e que não são vinculadas à Secretaria de Educação. Eram vinculadas, ou são até hoje, vinculadas à Secretaria de Tecnologia e não sei o quê, não sei o quê. E aí, não teve essa discussão de que a qualidade tem que ser universal, vamos investir a mesma coisa em todo mundo. Lá, na ocasião, nós tivemos ETECs e FATECs, mas principalmente ETEC, porque é quem ensina médio em concorrência com as escolas convencionais. Naquela ocasião foi ótimo, vamos testar o modelo, e foi um modelo que deu certo. Muito certo. Os alunos das ETECs, dos ensinos médios, eles conseguem índices de aprovação muito maiores do que os alunos convencionais. Inclusive propaganda. Há, inclusive, dificuldade de se acessar, o vestibulinho lá, é uma seleção. E a maioria dessas crianças e jovens saem empregados. E aí? E você tá esquecendo, por exemplo... Me lembre, Pacheco. Um modelo muito mais inclusivo é que você está esquecendo, é que você era criança ainda. Quando a Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, os CELs foram um grande sucesso. Escolas comuns, escolas que tinham um currículo, uma grade curricular interessante, uma grade curricular que preenchia sem nenhum tipo de ideologia, sem idealização. Ideologização. Mas isso é um preconceito. É ideologia atual. Isso é um baita de um preconceito. Mas então na escola convencional não tem ideologia? Achar que o militar vai estar lá pregando. Quero saber hoje. Eu acho que a escola convencional... Não tem ideologia, livre. Ela não deve ter ideologia. Ela deve ensinar e deve formar cidadãos. Deve formar cidadãos que tenham pensamento crítico, que saibam enxergar a história, o presente, a realidade e ter projeto de futuro. Sem ideologia. Sem ideologia. E eu acho que essa questão também de falar, não, porque tem ideologia, porque o professor é petista, porque o professor é esquerdista e tal, isso é um pouco uma balela. Mas esse é o argumento do PT. É o argumento do PT, esse de que as escolas são um risco à democracia porque estão formando base militante da extrema-direita. Se é uma balela para um lado, por que não é uma balela para o outro? Essa questão de levar esse projeto de lei aprovado depois do processo legislativo democrático. Porque os militares no Brasil hoje são majoritariamente do campo da direita e da esquerda. Esse é o nervo que nós tocamos aqui. Então eu posso esse é o nervo de professor. Então eu posso dizer que existe ideologia na escola deles serem de direita. Eu posso dizer que existe ideologia na escola convencional porque a maioria da APOESP é ligada a setores da esquerda? Não, e uma coisa que o Pacheco... Peraí, vocês estão muito falando em cima do outro aqui, viu, meus amigos? Um já cuida da pauta, o outro... Deixa eu só concluir, Koba. Eu vou dar uma advertência. Eu não concluí também. Mas então, ninguém vai falar. Quem vai falar é a Ana Beatriz. Não, tá com a palavra. Por favor. Censurado. Isso. Não, gente... Depois, nós vamos fazer uma fila aí. Fala, Ana Beatriz. Eu vou falar porque é o seguinte, eles ficam me zoando sem parar, dizem que eu sou contra a escola cívico-militar, e o que eu sou contra, na verdade, é o fato de você estabelecer algumas escolas cívico-militares, porque, e o Pacheco tocou num ponto que eu concordo, que é o seguinte, é a acessibilidade daqueles alunos. O que eu acho, e que é muito importante ficar claro, é o seguinte, hoje a gente tem uma situação nas escolas, e a gente não está falando de ensino médio, a gente está falando de educação básica, isso é muito importante. A educação básica, ela é universal. Ela tem que ter as mesmas premissas, porque ela é básica. É diferente até do ensino médio, do ensino superior, que aí cada um escolhe aquilo que melhor lhe convém. Mas, como a gente está falando de educação básica, eu acho que
uma forma da gente conseguir estabelecer critérios melhores, uma forma que... Porque assim, gente, por que eu quero a escola cívico-militar? Porque a tradicional não tá dando certo. Porque a tradicional é uma baderna, porque eu quero um pouco mais de disciplina na vida do meu filho que é aluno daquela instituição. Gente, a disciplina, PP que me perdoe, mas ela é essencial. A disciplina, ela tem que estar presente e não só em uma categoria de escola, ela tem que estar presente em todos os estabelecimentos. Ela tem que estar presente em todos os estabelecimentos particulares e públicos. Respeito às instituições, respeito aos professores, maior disciplina. Sim. Se você quiser falar pra mim assim, precisa cortar o cabelo, não precisa, usar uniforme, não usar, eu já acho isso mais secundário. Mas toda a premissa do estabelecimento da escola cívico-militar é exatamente o que a gente deseja para todas as escolas públicas. Então não precisa criar uma nova categoria na qual você não vai conseguir atender a todos ou você não vai atender de forma adequada. Eu acho que a gente podia pegar essa discussão para fazer uma reflexão sobre uma forma de inserir esses preceitos de respeito e de disciplina naquilo que a gente já tem. Porque todo mundo precisa disso. Todo mundo vai falar sobre isso aqui, logo depois de um rápido intervalo comercial, e a gente ainda vai falar sobre redução da maioridade penal, que votou esse assunto lá no Congresso Nacional. Não sai daí, a gente já volta. Nós estamos de volta no Tá Na Roda desse domingo, com muitos assuntos quentes. Antes do intervalo, isso aqui virou uma feira, meu amigo. Ninguém respeitava ninguém, todo mundo falando em cima do outro. Porque o assunto é quente mesmo, a tal da escola cívico-militar, questão que está no judiciário. E nós vamos ouvir agora uma pílula de cada um sobre este assunto. Vai lá, João Belucci. Olha, você vê, Kobayashi, que o ensino em São Paulo e no Brasil, ele não é ruim por falta de investimento. Tem bastante investimento. A questão é o que é ensinado. Então, as escolas cívico-militares seria mais uma ideia, mais uma proposta nesse sentido de mesclar a questão militar com a questão civil, né? O ponto é que o que é ensinado, a gente vem numa doutrina, sim, mais de viés marxistas, mais de viés paulo-freireano, mais de viés vitimista. A questão é o ponto, a gente estava discutindo agora há pouco, vai ensinar feminismo, tá? E matemática, e português. Os nossos jovens não sabem, mal sabem escrever, mais de 70% aí não sabem uma redação simples de interpretar, uma redação simples as 4 operações da matemática. A questão é o que é ensinado e vejo a lamentar também essa questão de tudo que envolve militarismo, que é o verdadeiro espantalho, assim, usado por muitos grupos para bater na direita. Fala, Diego Tavares. Koba, eu ratifico aqui o que disse o João Belucci. Também concordo que é um baita preconceito com os militares. Tenho até dito que se o nome fosse outro, se fossem escolas cívico-disciplinares, não encontrariam tanta resistência. E quero deixar registrado também o quanto me incomoda essa questão de que praticamente o processo legislativo, em todas as ocasiões mais polêmicas, tem o seu fim no poder judiciário. Isso é um desprestígio para os demais poderes e um desprestígio à própria democracia, porque nós votamos, nós elegemos os membros do Executivo e do Legislativo, nós não votamos para ministro do STF, nem para nenhum juiz de corte alguma nesse país. Então deixar que todo o processo democrático acabe no colo de alguém que não é mandatário, que não teve a sua atribuição outorgada pelo povo no processo democrático, é algo muito negativo se nós quisermos ser uma democracia, enfim, de primeira linha no mundo. Wilson Pedroso. Não, onde a politização trouxe algo muito ruim, né? Tudo vira ideológico, então é o que o Diego falou. Se fosse escola cívico-disciplinar, escola cívico, qualquer outro nome, com certeza isso não teria tanta repercussão e tanta discussão. Mas o que o Pacheco também não conta, muitas vezes ele fica falando, o governador militar, não é. Quem vai escolher as escolas, se elas vão virar cívico-militar ou não, é a comunidade escolar, são os diretores, os professores. Tanto é que existem critérios, eu quero até falar os critérios aqui, Koba. Índices de rendimento escolar inferior à média estadual, índice de vulnerabilidade social e índice de fluxo escolar, ou seja, a baixa adesão das crianças nas escolas. Então existe um critério, não é a bel prazer ou vontade do governador militar, entendeu? É critérios. As escolas que têm mais vulnerabilidade, onde existe mais evasão escolar, essas escolas estão propensas
crianças, se a comunidade escolar, volto a dizer, se a comunidade escolar quiser. Tanto é que existe um site para inscrição das escolas. Não é o governador que vai escolher onde a escola vai ser militar ou não. É a comunidade escolar, são os próprios professores que, de alguma forma ou outra, vão acreditar que aquele critério realmente vai melhorar o ensino escolar em conjunto com tudo que outras disciplinas que já existem. E volto a dizer, não é uma cultura só de disciplina, é uma cultura de paz, trazer um negócio de organização, disciplina para as pessoas, coisa que eu digo que eu carrego até hoje. Eu tive a oportunidade... Você estendia a bandeira, ou não, Luciano? Conta pra gente aí. Eu era menininho do Quixote lá, que ficava lá, cantava o hino nacional e levantava a bandeira. E tive aulas, igual o Pacheco teve, que era educação moral e cívica. E isso me fez melhor, não fez pior. E aprendi sobre o golpe de 64. Leio hoje sobre o golpe de 64. Não concordo com o golpe e nem isso não me traz não acreditar que uma oportunidade de disciplina numa escola estadual onde existe vulnerabilidade não possa melhorar, inclusive, a região onde a escola está. Não é só o aluno, é melhorar a região. A comunidade. Muito porque bem. ele vai levar isso para dentro de casa. E aí, ô Pacheco, tem a ideia também de melhorar não só a vida do aluno, mas as pessoas ali no entorno da escola. Vai ter mais policial presente, imagino que com mais policiais, mais segurança também seja um reflexo... Policial da porta para fora da escola, ronda escolar, protegendo a escola, protegendo a população, sendo amiga da população, a escola novamente como um centro de cultura e lazer da população, uma escola que eduque não só nas matérias tradicionais, mas que eduque para a cidadania. Escola, liberdade. Minha mãe, Dona Norma, um beijo para você. Está nos assistindo, Dona Norma? Eu espero que sim, espero que esteja me prestigiando, mãe. Formada em Psicologia, Letras e Direito, estudou em escola pública. Porque houve um tempo no Brasil, nos anos 50, nos anos 60, em que a escola estudava em escola particular o aluno que não tinha condição de acompanhar a escola pública. A escola pública era muito melhor que a particular. É isso que eu espero que a gente volte num processo paulatino de... drenar recursos para essas escolas, para as escolas públicas em geral, para que todos os alunos possam ter acesso à educação, independentemente do nível econômico e social. Um abraço para a Dona Norma, se estiver na audiência aqui do nosso Tá na Roda, um abração para ela e parabéns pelo filhão aqui, Luiz Fernando Pacheco, nosso amigo de advocacia, de Tá na Roda. Ô Kriegner, você sabe que um dos pontos que eu avalio como positivo do projeto é justamente a presença de policiais aposentados nas escolas. Porque a gente está numa sociedade, infelizmente, muito doente, em que as famílias todas desestruturadas, às vezes sem a figura paterna, sem a figura masculina ali para se espelhar, se inspirar. E eu acho que, de qualquer maneira, a figura de um militar aposentado, que tem história para contar, que tem experiências de uma vida toda na atividade de segurança, ali minimamente para contar história, para estar próximo dessas crianças, num intervalo, num recreio ou outro, crianças que precisam desse tipo de referência positiva, pessoa trabalhadora, pessoa com história, pessoa correta, disciplinada, inclusive, no meu ponto de vista já faria sentido. Você acha que a gente poderia também considerar essa aproximação de policiais aposentados com alunos na educação básica? Com certeza, a pessoa que tem a coragem de sair numa cidade ou num estado como São Paulo, com os desafios que a gente tem, em outros contextos também, a pessoa sai todos os dias sem a certeza se vai poder voltar para casa, se doando para o coletivo, se entregando para o coletivo, anos de carreira. A gente está falando de meses, né? São décadas. Com certeza essa pessoa tem muito a somar e agregar numa sociedade que está cada vez mais individualista, uma sociedade valorizando cada vez mais o isolamento. Eu fico aqui entre os meus pares e não tem um senso de coletividade. Eu volto a dizer, acho que o maior risco que a gente está vivendo agora é a gente continuar ignorando
ignorando a discussão, sabe? Às vezes dá essa impressão de que nós estamos na Suíça, ou nós estamos com um modelo de educação tão bom que a gente tem o luxo de sair desprezando os outros com base no que a gente tem hoje. E é claro, nós não vamos aceitar qualquer modelo, mas nós estamos numa situação de emergência. E quem está numa situação de emergência, considere e avalie qualquer possibilidade de ajuda que chega na sua porta. Eu creio que o modelo das escolas cívico-militares, elas vão ser essa oportunidade que a gente tem. E, de novo, quero ressaltar aqui que, inclusive, surgiu na nossa conversa. Nós estamos tocando num nervo da sociedade que não tem nada a ver com a educação, não tem nada a ver com o modelo, tem a ver com uma polarização ideológica e uma pecha que ainda se mantém sobre os militares nesse país. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, isso aí vai ter desdobramentos, até porque agora o processo andou, a Advocacia Geral da União se manifestou no processo, inclusive pela inconstitucionalidade. Daqui a pouco a gente vai ter decisões judiciais a respeito dessas escolas aqui do estado de São Paulo.